olhando adiante, porque no streaming da vida real, vamos diretamente para o Rio Grande do Sul, onde a situação, infelizmente, ainda é bem complicada. É uma situação de dia após dia, um esforço hercúleo que está sendo criado por todos. Vamos conversar nesse exato momento com uma moradora de São Leopoldo, que é a jornalista Letícia Fagundes. Oi, Letícia, conta pra gente, obrigado primeiro pela sua presença aqui, 10 horas e 20 minutos aqui no Jovem Pan Morning Show. Então, como é que está sendo lidar com todos esses transtornos trazidos pelas águas no momento? Conta pra gente. Oi, pessoal, bom dia. Tá sendo bem complicado, né? Bastante transtorno. O Rio dos Sinos não para de subir, né? Ontem à noite estava subindo 2,5 centímetros por hora, né? Então, assim, é uma coisa bem complicada. A gente já estava com o Rio dos Sinos em 6,81 m ontem à noite, então vai contando aí 3 centímetros por hora. E tá frio, né? Como vocês podem ver aqui, já estou até de manta no pescoço. E aí eu estava vindo para cá, enfim, vi um caminhão, né, sendo descarregado e pessoas pegando água. E estava bem triste de ver, porque as pessoas estão com umas roupinhas bem fininhas, muitos de bermuda, né? E isso é triste, porque a gente sabe o quão é rigoroso o frio aqui no Rio Grande do Sul. A gente já está numa situação, aí nessas imagens, quando eu saí à noite, né, a água baixou um pouco, uma destruição imensa, porém, já está subindo de novo, e aí, assim, é um sobe e desce, né, bem complicado, porque quando desce, as pessoas estão na esperança de ir até lá. Aí elas vão até lá, o pessoal já na Defesa Civil sai correndo, né, porque está subindo de novo. Então, não tá fácil aqui, né? Tá complicado. Bem difícil. A gente quer também aproveitar a sua presença aqui, Letícia, em relação à onda de criminalidade que está se alastrando no Rio Grande do Sul afora. Se você se deparou com alguma dessas ações, dessa bandidagem aí, e quais são as ações que você está vendo o poder público tomar para tentar coibir que isso siga acontecendo e espetando o medo no coração do povo gaúcho. Conta pra gente. A criminalidade anda solta na cidade agora mais ainda, né? Então, ontem mesmo, a população teve que tirar pelas próprias mãos, pelos meios violentos, né? Uma pessoa, né, que estava tentando saquear uma casa com a enchente por aqui assim, mais ou menos nessa altura da minha pessoa aqui. Então, tá bem complicado, pessoal, eu não vou mentir, não. Eu estava ouvindo vocês antes, né? Tem uma luta social aí de shopping center, né? Então, a gente tem que cuidar muito isso, porque, como vocês bem falaram em estúdio, enquanto a gente está aqui morrendo, se afogando, sem água, sem comida, o pessoal tá... Essa questão que foi me perguntada agora, né? Nessa administração pública, tá costurando, tricotando de noite, né? Enquanto a gente está aqui só tentando sobreviver. E aí a gente vê essas realidades, o voluntariado, se não tivesse, pode ter certeza que nem eu estava falando com vocês aqui agora. Então é uma situação muito complicada e a gente fica bem sentido aqui, né? Porque tem além dessa coisa de ter esse abandono, né, da administração pública, né? Tem essa coisa de ficar surfando em cima da nossa tragédia também, né? Em vez de ter uma ajuda, né? Tem algumas pessoas que vêm para cá surfar em cima da nossa tragédia, o que não é nada saudável e bom. Né? Então, assim, quer ajudar, né? Ajuda lá do seu estado, manda uma carreta para cá, né? Não precisa fazer selfie, dizer o que vai fazer, né? Eu mesma fui muito criticada em relação a isso, mas é aquela coisa, né? É a selfie quando você está entregando um prato de comida para uma pessoa humilde, né? Embaixo no viaduto. Não sei porquê, né? Eu não sei em que momento que o ser humano desandou nesse sentido, né? E aqui, na verdade, o Rio dos Sinos nunca baixou, né? Nunca baixou. Por exemplo, tem um cavalo e uma vaca no terceiro andar aqui de um prédio muito próximo de mim, que o que a pessoa fez, né? Para salvar os únicos 2 animais que tinha, pegou e foi levando pelas escadas quando via que a água estava subindo, que foi o jeito de salvar. Né? Só que, assim, não tem o que fazer, não tem como tirar onde está esse animal, não baixou a água, né? Esses 2 animais. Então, para vocês verem, assim, a situação que a gente está,
E assim, ó, eu vou dar um recado, isso aqui já está afetando o Brasil todo, tá? Então, o pessoal está muito preocupado em situações, né, que não vão levar a gente a lugar nenhum, tá? É interessante que a gente seja visto lá fora, mas é interessante que quando a gente está com esse problema aqui, esse pessoal lá fora faça alguma coisa pela gente aqui, porque a gente não é só cultura, o Brasil. A gente tem um problema agora, né? E quem é que está se movimentando por esse problema? Quem é que está doando coisas lá de fora ou até daqui para a gente? É o povo pelo povo. Então, às vezes a gente tem uma convicção, né, numa situação, e quando tem essas coisas que acontecem, o desastre como esse é a primeira vez que a gente está passando aqui, né? Pelo menos assim, a gente teve essa enchente de 1941, mas não foi registrado como agora, né? Então, assim, às vezes a gente fica tão convicto, né, o ser humano em suas convicções ali, mas quando passa por isso aqui, pessoal, é um ajudando o outro. As convicções, a água leva junto. Então, é bem complicado. A administração pública abandonou bastante a gente, né? E ouvindo vocês, mais convicção com relação a isso. Letícia, a gente, claro, que se solidariza ao extremo com você e a gente percebe o luto carregado que você está tendo que lidar e também, enfim, a emoção na sua voz. A gente vai continuar com você no momento que a gente vai dar um rápido break para você que está nos ouvindo pela rádio, sistema de rádio da Jovem Pan, aqui no Morning Show, 10 horas e 26 minutos. Daqui a pouquinho a gente volta. Seguindo adiante, então, aqui com a nossa querida Letícia aí, que está dando esse relato emocionado, vou passar a palavra, então, para o nosso David de Tarso te fazer um questionamento também. Bom, a Letícia trouxe diversos aspectos, né, em relação à segurança pública. A gente vai debater bastante sobre isso. Ela citou também que tem pessoas se aproveitando dessa situação. Tem locais de ajuda humanitária em que foi proibido até mesmo fazer selfie, ou seja, filmar ali naquele local, porque estava atrapalhando a ajuda dos voluntários. Foi colocado até um cartaz para que as pessoas, proibindo, né, essa situação. Agora, o nosso grande objetivo, Letícia, é realmente de dar voz àquelas pessoas que não têm. E para você, o que realmente tem fazer mais falta e o poder público poderia agir? Olha, gente, primeiro quero agradecer sempre aqui o espaço na Jovem Pan, tá? Porque vocês estão dando muita voz a nós aqui no interior do Rio Grande do Sul. E tá faltando, assim, ó, tá faltando tudo aqui, tá? Não dá para dizer, tá faltando isso. É tudo, pensa que tudo foi perdido. Então, tudo é prioridade, né? A gente hoje tem o hospital da cidade e um hospital de campanha que o Exército fez, e ele nem conseguiu abrigar todo mundo ali, né? Porque é só um braço, né? Eu falando com o médico ali, ele falou, isso aqui é só um braço do hospital de campanha, a gente não conseguiu colocar ele inteiro aqui. Então, assim, esse negócio do pessoal ter sido proibido, até que tu falastes, de fazer selfie, é algo bem real, porque pensa bem, né? Só na minha cidade são 180 mil pessoas que estão com situação da enchente. Aí vem uma pessoa, sabe-se lá da onde, e isso aqui não é recusar, estão acusando o povo gaúcho que a gente é mal agradecido, que a gente está recusando ajuda. Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, sabe? Então, assim, vem a pessoa para cá, faz selfie, né? Uma pessoa famosa, conhecida, o pessoal se revolta. Gente, o pessoal tá com fome, tá com frio, tá? Frio, de manguinha curta, short, né, bermuda, chinelinho, num frio pra caramba, e a pessoa vem pra cá crescer em cima, né, nitidamente. Então tem coisas, quando a gente passa por isso, que o ser humano, ele aflora mais, até por uma questão primitiva, né, um psicólogo pode explicar isso. A gente consegue aflorar mais até por questão de sobrevivência. A gente percebe quando é uma coisa feita para ajudar e quando é uma coisa feita que todo mundo pode fazer e aquele um está querendo crescer em cima. E assim, ó, é geral isso, não é uma pessoa ou outra, é de forma geral. Então, assim, a gente precisa, sim, de doação, mas, antes de tudo, a gente precisa ser respeitado também, né? Isso aqui é doloroso, é muito doloroso. E essa questão também que tu me perguntaste de... né? Dá para ver pelas imagens, tá assim mesmo, tá desse jeito mesmo, tá? É complicado, porque a administração pública aí, como tu me perguntastes,
poderia fazer um pouco mais se tivesse se organizado antes, né? Veja bem, o próprio jornalismo aí entrevistou gente há 30 anos atrás falando o que ia dar na natureza. E não ouviram, né? Pois é. Os alertas foram muitos. Infelizmente, a negligência também foi muita, também, lamentavelmente. E o preço está sendo pago agora. A gente vê esse inferno enlamaçado aí no entorno de vocês. E fazer um apelo aqui, eu sei que em nome de toda a Jovem Pan nesse momento, o que tocar o coração de vocês, assim que vocês voltarem para casa, do corre, do trabalho, enfim, da escola, do dia a dia de vocês, no momento que vocês derem uma pausa na rotina, abram o armário de vocês, qualquer roupa minimamente decente, ali em estado utilizável, que não esteja surrado, poída, por favor, o que tocar o coração de vocês, não faltam canais disponíveis para chegar a esse tipo de agasalho, principalmente para os nossos irmãos gaúchos. Façam isso, vai ser importante e Deus está vendo. Então, nesse momento que a gente está de volta, para você que está nos ouvindo, nesse momento, você que está nos ouvindo diretamente do sistema de rádio da Jovem Pan Brasil afora, aqui no Morning Show, 10 horas e 31 minutos. E eu vou direto com o nosso delegado Palumbo, Letícia, para te fazer uma pergunta também. Palumbo, conta pra gente aí, em termos de integração, a integração necessária entre as forças de segurança estaduais, Exército, Brigada Militar, Defesa Civil, por onde passa na cadeia de comando a articulação necessária para realmente haver uma entrega que seja sentida pelo povo, que realmente faça uma mudança clara, definitiva na percepção pública ante as autoridades, que pelo relato da Letícia segue, infelizmente, muito abalado e colocado em xeque. Palumbo. Olha, é um absurdo, né? Quando você está num momento de tragédia, de comoção social, criminosos acabam se aproveitando disso. Em Porto Alegre tem duas facções extremamente violentas, o Bala na Cara e os Manos, eles ficam se degradando o tempo todo e a gente vê saqueadores. Então, o Estado precisa de ajuda, precisa de mais policiais, precisa fazer o patrulhamento com barco. É absurdo a gente falar isso, mas é necessário, sim, a gente fazer patrulhamento com barcos. E não só de dia, à noite também. Nós temos que parar com essa política de vitimização. Uma pessoa que comete um crime como esse tem que ficar preso, tem que ficar enjaulado. E aí nós temos o nosso Conselho Nacional de Justiça, que acha que não tem que se pedir prisão preventiva num momento como esse, uma orientação. Isso é um absurdo. As pessoas estão morrendo, estão passando frio, estão precisando de apoio. E eu queria perguntar para a Letícia, aqui em São Paulo, nos chegou, não sei se é boato ou não, de que não precisa mandar mais roupa, porque já tem um excesso de roupa e está, inclusive, atrapalhando o comércio. Nós estamos captando alimentos, águas, mandamos carretas para o Rio Grande do Sul, através de apoiadores como o Capitão Soares, em São Bernardo do Campo, Rodrigues em Carapicuíba, Márcio Quem. A gente está fazendo um mutirão para ajudar, para mandar para lá. Então eu queria saber se isso é verdade ou se não é, mas eu acho que não, porque você falou que tinha pessoas lá de bermuda, passando frio, complicadíssima essa situação. Olha, pessoal, o que acontece no Rio Grande do Sul é o estado mais frio do Brasil, né? Então, assim, de repente as pessoas estão com a ideia de que a gente mandou roupa e tal, mas o que acontece? Veio roupas, tá? Porém, veio roupas mais frescas, né? Não é assim, precisa de casaco pesado, precisa de cobertor. Se não conseguir mandar roupa, manda coberta. Coberta daquelas mais... que esquenta mais, né? O edredom não esquenta quase nada, para vocês terem noção. Aqui se tu te tapar com um edredom no Rio Grande do Sul, tu não fica quente, de tão frio que é, né? Então esse pessoal aí é desnecessário, esse pessoal que, como tu disseste, né, que fala boatos, não está informado, não apura informação, é um pessoal desnecessário para a gente, né? Porque isso aí não é verdade, né? Isso é uma grande... né, um grande boato, assim. Para te ter noção, assim, a gente não tem nem documentos. Tem pessoas que viraram indigentes porque, eu sou fulano de tal, prova, não tem uma identidade, foi tudo. Os filhos não têm certidão de nascimento, certidão de casamento. Aí como é que uma pessoa dessa vem dizer, né, distribuir isso que tá todo mundo com roupa? Então, assim, a roupa também suja, né? Pessoal, você manda lá um casaco, uma coisa... você está no chão no abrigo, né? Você está com colchão no chão no abrigo, né? Você está numa situação que não é na sua casa, né? Que dá para usar um mesmo casaco, uma mesma calça uns 2, 3 dias, porque demora para secar. Aí pensa, tu lava um casaco,
se você passar em certos lugares, tem roupas estendidas na rua, assim, porque hoje dá para secar uma roupa, tem vento, mas é amanhã que diz que vai chover. Então são 2 dias, às vezes, no meio da semana sem chover, e o resto chovendo pra caramba. É complicado, assim, tu conviver numa tragédia e, ao mesmo tempo, com pessoas com uma mente tão limitada, né? Porque agora mesmo a gente está falando sobre redes sociais, sobre essa questão de ter acesso, né? Liberdade. O telespectador não é só mais um receptor, ele pode também comentar, ele pode dar a opinião dele, e isso é muito bom, porque também se cresceu com isso. Mas daí eu fico também avaliando, né? Que se você não pode ajudar, não atrapalhe, né? Então, assim, essas falas atrapalham muito a gente, né? Pensa, só na minha cidade são 180 mil pessoas afetadas, né? Aí a gente está falando de um município de mais de 400 municípios no Rio Grande do Sul. Aí vem me dizer que tem roupa, bom, a pessoa não sabe fazer cálculo matemático, né? Não tem, pessoal. Água. Já mandamos comida suficiente. São 3 refeições por dia por ser humano só na minha cidade. Olha quantas pessoas que vão precisar comer num dia só, sabe? Então, eu acho que é bom começar a entender de matemática básica, às vezes, para poder lançar um comentário, né? Pois é, Letícia, e a gente vai trazer aqui também a pergunta, comentário aqui do nosso Capitão Telhada. Olá, Letícia, Capitão Telhada. Bom, primeiro sobre essa questão de doação, realmente é importante que as pessoas continuem doando. Eu estive na semana passada... Vou te dar uma breve interrupção, claro. Aqui, uma atualização para complementar aqui, um parêntese rápido. Chega a 101.300.000 na última atualização do Pix oficial do governo do Rio Grande do Sul, no momento que também 7 mil cobertores chegando no aeroporto de Santa Maria vindo do Mato Grosso do Sul. Então as ações também estão tendo efeito. O importante é chegar para quem está mais sofrendo na ponta. Essa articulação final que precisa ficar muito explícita e ficar muito bem realizada. Então, continuando com você, Telhada. Estive no Fundo Social, no depósito, aqui no Jaguaré. Acho importante São Paulo, os paulistanos, saberem onde é o fundo do depósito do Fundo Social, que é ali no Jaguaré, Avenida Marechal Mário Guedes, 301. Tem toda uma triagem para envio para o Rio Grande do Sul. Então, eu quero comentar também sobre segurança pública. Ontem nós falamos no programa aqui de um projeto lá na Câmara dos Deputados, projeto 651, o Palumbo deve estar ciente, que aumenta a pena de quem comete furto e roubo em cidades com calamidade pública e emergência social. E esse projeto hoje está entrando para votação como urgência lá na Câmara dos Deputados. Importante isso, porque a nível Brasil vai de alguma maneira prevenir, né, que meliantes, que canalhas utilizem da fraqueza momentânea da população para cometer furtos e roubos. É importante a Letícia saber disso também no Rio Grande do Sul, que está acontecendo em Brasília. Isso é importante, sim, tramitar nesse momento de calamidade. A pergunta que eu queria fazer, Letícia, é sobre a organização, porque a gente sabe que chega muito material aí, roupa, alimento, higiene, limpeza. Quem que está fazendo essa organização, essa triagem e distribuição? O governo está conseguindo dar conta ou são os voluntários, o próprio povo que está se organizando para distribuir esse material e chegar na ponta para quem precisa? Somente o povo. É o povo. Por exemplo, ontem mesmo, né? Chegou um caminhão bem de madrugada e o pessoal, até emocionante de falar, porque o pessoal começa a cantar, gente, sabe? Porque chegou comida. Então, eles começam a cantar, às vezes canta o hino, às vezes do Rio Grande do Sul. Parece, às vezes, bobo para alguém, assim, mas para nós, a nossa cultura é uma cultura forte, né? Eu sou nascida e criada no Rio Grande do Sul, né? Enfim, então, assim, toda essa organização está sendo feita pela mão, né, do povo. As pessoas, os voluntariados que descarregam o caminhão, né, eles estão incansáveis, homens, mulheres. Geralmente a gente faz o seguinte, os homens ficam com a parte mais da força física, que às vezes as garrafas d'água são bem pesadas, e as mulheres vão organizando, dobrando roupas, vão organizando os mantimentos de comida, né? Já vão fazendo a comida. Então, tá, assim, a gente se organizou, e isso é uma coisa até que eu queria ter falado antes, assim, acabou que eu não citei.
sobre essa organização, né, que é muito importante, porque a gente teve que fazer uma organização assim, sem ninguém ter ensinado antes. A gente teve que inventar uma organização assim na hora, né? Então, assim, no mesmo dia que choveu, que começou a subir a água, não foi subindo, foi horas. Foi em poucas horas já estava a água muito alta, né? Não foi assim, teve um dia, daí avisou no outro, daí correu, aí quem ficou é porque é birrento, não é assim. Então, subiu assim muito rápido mesmo, né? Então, assim, a gente teve que se organizar de uma forma rápida, sem ninguém ter nos ensinado antes. Então, essa organização ficou meio assim, né? Uhum. Essa questão da força, enfim, tem muita mulher que, sim, faz força também, enfim, né? Mas aí tem que cuidar, muitas vezes, das crianças, tem que cuidar de outras situações, né? Fazer a comida, tem homens que fazem a comida também, né? Então, assim, é muita ajuda, né? E uma das coisas que eu queria citar aqui, que é muito importante, que quando a gente está numa situação bem alimentado, bem nutrido, né, na casa da gente, que eu acho que é assim que o ser humano tem que estar mesmo, a gente consegue ter convicções, consegue conversar sobre outras coisas, evoluir, né, como ser humano em todos os aspectos. Mas aqui, o que aconteceu? Todo mundo teve que se unir, diferente de partido político, convicções políticas, partidárias. Aqui não tem mais isso, todo mundo, vamos lá. E muito essa questão da paciência e do limite do outro, né? Só queria frisar também aqui sobre essa lei aí, né? Que é importante, mas também é interessante ter um cuidado. Tem muita gente brava, pessoa com fome e com sede agora, nessa situação, o ser humano fica violento com fome e com sede, qualquer ser humano, né? Claro que não... dando a entender e argumentando, justificando que alguém tem que pular para dentro de uma casa e roubar, jamais isso daí. Mas questão de, às vezes, ter que, né, aquele ali que está ajudando, o voluntário, né, enfim, às vezes as pessoas ficam um pouco mais, né, assim, fora do que é normal, né, então isso tem que, às vezes, relevar. E tudo isso ninguém ensinou a gente está aprendendo, não tem livro escrito, não tem nada escrito antes disso. A gente está aprendendo, é tudo novo aqui. Então, por isso que às vezes quando alguém quer dar uma lição de moral para a gente pela internet, né, atrás do seu computador, bem assentado, é complicado de engolir, né, porque as pessoas estão vivendo isso aqui pela primeira vez, então é bom ouvir, né, sempre é bom ouvir, assim, até para aprender, né, para aprender. Pois é, Letícia, complicado, mas a gente agradece demais o seu relato. Acho que é fundamental a gente ouvir de quem está sofrendo isso na pele, arriscando a própria pele e testemunhando tantas cenas trágicas. Isso, sem dúvida alguma, se serve de algum consolo. Eu tenho a menor dúvida que você, enquanto ser humano, vai sair muito mais forte dessa, muito mais uma casca reforçada para enfrentar os próximos desafios da vida que vem para todo mundo. E para a gente percorrer com altivez de espírito aí, o quanto, da melhor forma possível, tudo que a gente está passando. Então, obrigado demais, máximo respeito aí pela sua força, pela sua garra e pela sua solidariedade aos seus semelhantes. Então, obrigado, Letícia. Obrigado vocês todos.